Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de arte. Nós estamos falando agora, nesse caderno nós tratamos na unidade 1 sobre o Barroco, na unidade 2 sobre o Rococó, e nessa unidade nós vamos falar sobre o Barroco e o Rococó no Brasil. Mas para isso a gente vai tentar pincelar aqui e entender em que contexto sócio-histórico, cultural estava acontecendo isso. Tá bom? Então vamos lá, ó. Assim como em Portugal, o Barroco e o Rococó foram introduzidos no Brasil mais tarde do que na Europa, tá? Então, após a queda da produção açucareira no Nordeste brasileiro e a consequente crise que se instalou no país, Portugal passou a investir na mineração da colônia com a descoberta das minas de ouro no final do século XVII. A produção artística também não ia ficar para trás, então acompanhou essa mudança. Então, o que aconteceu? A produção açucareira caiu, investiu-se então na mineração, né, nas minas de ouro, e aí também a produção artística acompanhou essas mudanças. E aí, com características próprias e peculiares de nosso país, teve maior desenvolvimento em Minas Gerais, acompanhando o ciclo do ouro. Então, esse momento aqui, que você vai ver muito na aula de história, é o ciclo do ouro, ok? Algumas transformações e adaptações de materiais foram utilizadas, como a substituição dos azulejos de Portugal pela madeira e a pedra-sabão pelo mármore. O ouro, por sua vez, foi utilizado com bastante destaque. Afinal, era o ciclo do ouro, né, das grandes minerações. As pinturas davam ao espectador a noção de ilusão de ótica, nós vamos ver isso, e perspectiva na arquitetura do interior das igrejas, com obras de grandes dimensões que podiam cobrir o teto inteiro. Então, são algumas características aqui que a gente vai ver, né? No decorrer aqui que a gente falar, nós vamos ver essas características aí do Barroco e do Rococó aqui no Brasil, certo? Vamos lá. Aqui tem um trechinho nesse retângulo falando sobre a pedra-sabão, né? Que é uma pedra preciosa lá, na verdade, né? É muito famosa, as pessoas vão para lá e lá vende muito também, lá em Minas Gerais, né? Vende muito artesanato com essa pedra. Ela tem várias funções, então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ela, tá? A pedra-sabão foi um dos materiais mais explorados e utilizados durante os períodos Barroco e Rococó no Brasil. Tá vendo? O quanto ela foi utilizada? Tá? Suas principais características são a superfície lisa e a maleabilidade, ou seja, a capacidade de ser manipulada ou moldada facilmente. Por conta disso, recebeu o nome de pedra-sabão, né? Porque ela era moldada facilmente. Era uma pedra resistente, fazia-se panelas, fazia-se fornos, né? Porque ela era resistente, mas também maleável, né? Você encontra essas pedras, na verdade, acinzentadas, até esverdeadas. Então, a minha família, minha mãe, meu irmão, meus sobrinhos, minha filha, teve a oportunidade de visitar essas cidades em Minas Gerais e ver o quanto é feito ainda hoje dessa pedra-sabão. Na verdade, as pessoas, existem lá lugares assim, praticamente todos os lugares têm objetos, coisas feitas por essa pedra, né? Ela é famosa realmente até hoje naquele local, né? As pessoas compram muito artesanato. Eu mesma também tenho artesanato, corujinha, eu ganhei brincos, pulseiras. Existem tantas coisas feitas por essa pedra, porque ela é famosa por sua a questão de manusear, né? Ela é resistente, ela é boa para um monte de coisa, né? Ela é resistente para panela, para forno, mas é boa de manusear, né? De ser manipulada e moldada, né? Então ela é muito importante, lembre-se disso. A pedra-sabão. Vamos lá. Descendo um pouquinho aqui. Então vamos lá, gente. Aqui a gente está vendo aqui algumas igrejas, né? Você está vendo aí nessas mais algumas igrejas, tá? Então, acompanhando o crescimento das vilas mineradoras,
O barroco brasileiro alcançou grande desenvolvimento, mostrando a riqueza local das regiões de Minas Gerais. Entre elas, Vila Rica, São João del Rei, Mariana, foi uma das cidades que minha família foi, Tiradentes e Congonhas. A arte barroca brasileira teve grande influência da Igreja Católica. E aí ela destacou-se pela construção de igrejas. Então a gente vê a arte barroca aí na grande quantidade de construção de igreja, tá? O movimento foi refletido em várias linguagens culturais e artísticas, como a escultura, a pintura, a arquitetura, a música, a literatura. Então, esse movimento barroco, ele influenciou aqui no Brasil dessas formas: na arquitetura, na escultura, na pintura, na música, né? Que a gente viu lá, lembra quando a gente falou sobre a arte barroca, sobre a questão da música, lembra? Então influenciou aqui também e na literatura também, tá? A atração do ouro tornou a região que atualmente conhecemos como Minas Gerais a capitania brasileira mais populosa. Com a notícia das primeiras minas de ouro, várias pessoas migraram para lá, tá? Vinda de outros lugares do Brasil, o que contribuiu para a construção e o desenvolvimento das vilas e das primeiras cidades, tá? Então, hoje, existem lugares lá registrados como patrimônio cultural, ok? Pelo IPHAN, e lá existe esse centro histórico, lá em Ouro Preto, tá? Um lugar tombado, um lugar que protegido, ele não pode ser modificado, tá? Pela riqueza, a historicidade, a importância para a história mesmo, não é verdade? São lugares que são visitados, lá existe ainda lugares, buracos de mineração, tá? Você pode entrar no lugar e olhar lá para baixo, são buracos da época da mineração. Lá você vê toda a história, né? Você é apresentada toda a história. Escravos foram mortos naquele lugar. Muitas pessoas morreram nesse período, ok? Nas escavações, tá ok? Então lá é um lugar muito rico de história, né? E a gente está falando aqui de uma maneira muito, muito superficial, porque existe muita história. Vocês vão ouvir talvez ainda mais na matéria de história, tá? Então, a gente está vendo aqui ao nosso lado, a nossa matéria, que é a arte, estamos pincelando sobre o que esse momento da nossa história influenciou na arte, certo? Vamos lá. Agora aqui, a gente consegue perceber, vamos lá, o extenso extrativismo de minérios da época gerou não só lucro e desenvolvimento, mas também o esgotamento das minas, causando seu declínio no fim do século XVIII. Então a gente vê, gente, que a gente já estudou sobre isso em algum momento da nossa vida, que existem recursos naturais que eles são renováveis e os não renováveis. Não é verdade? Não é fácil o solo renovar minérios. Por quantos milhares e milhares de anos você acha que demorou para se formar aquele ouro ali? Não é verdade? Então aqui está falando exatamente sobre isso. Que uma hora isso tudo se esgotou. Isso tudo teve então um declínio. Isso tudo acabou. O barroco e o rococó nacionais ocorreram em algumas etapas. Vamos falar sobre isso agora. Então, a influência desses movimentos, do barroco e do rococó, aconteceu aqui em 3 ciclos. O primeiro ciclo alterou o interior das igrejas, mas ele manteve o exterior como das construções do período colonial. Ou seja, nesse momento, não foi modificada a parte exterior da igreja, que ficou caracterizada por quem a construiu, que foi nesse período colonial, não é verdade? Que a Europa veio, construiu, né? Tudo que foi construído com suas influências, com suas características, se permaneceu. Mas por dentro começou a mudar, ok? Mudou-se por dentro. O espaço interior se tornou mais suntuoso. O que significa suntuoso? Mais luxuoso. Tem essa questão de ostentação, né? Ficou mais lindo, mais luxuoso, tá?
com paredes e tetos revestidos de talhas. O que significa talhas, professora? Madeiras esculpidas, douradas e pinturas emolduradas. Tá? Então, o primeiro ciclo foi caracterizado assim. Por fora, a arquitetura ficou do mesmo jeito, mas por dentro ganhou essa suntuosidade, ficou mais suntuoso, ok? O segundo ciclo, destacaram-se as estátuas e as pinturas com ilusão de óptica em grandes dimensões. Então, se você observar, gente, essa imagem aqui, é que, infelizmente, aqui pelo computador você não tem como ter essa questão, essa perspectiva, né? Mas se você abrir o seu livro nessa página, você vai ver que quando você olha, isso aqui na verdade é um teto, tá? Essa pintura cobriu todo o teto. E ela nos dá essa questão, essa ilusão, essa perspectiva de que o teto é mais alto do que parece, certo? A pintura está dando essa sensação para a gente que ele é um teto muito, muito, muito alto, né? Você vê lá no centro dessa pintura, parece que está lá longe, mas na verdade não está. Não é verdade? O teto ele está ali, se ele não for reto, tem pelo menos uma curvinha, uma coisa leve, mas a pintura nos traz essa ilusão de que o teto é muito, muito, muito alto. Essa perspectiva, essa profundidade. É a questão mesmo do 3D que a gente fala, né? A perspectiva. E aí, olha só, a gente vê também aqui do lado, né, as pinturas, não é verdade? As molduras, ó, douradas, lembra que a gente acabou de falar? Pinturas emolduradas em dourados. Aqui embaixo também você vê várias obras molduradas em dourado, tá? Tem essa coisa suntuosa, né? Essa coisa do dourado, do ouro. E no terceiro ciclo, a gente vai ver aqui característica do estilo rococó, tá? Com as fachadas das igrejas arredondadas e portas com relevo de pedra-sabão. Ó, você vê aqui a porta, ó, tá vendo? Que ela tem um alto relevo aqui, isso foi esculpido em pedra-sabão. Os interiores dos ambientes nesse período eram mais claros. Lembra as características do rococó? Lembra que as paredes eram claras e tinham todos esses detalhes em dourados? É exatamente isso que acontece. Olha aqui que diferença, que claridade, que leveza. Lembram disso? Que o barroco trazia a dramaticidade, a expressividade e o rococó trazia a leveza. Então, nesse momento, nós estamos percebendo isso, ó, a claridade através das cores, essa coisa do dourado, as paredes com frisos dourados, molduras douradas, certo? Vamos lá. A fachada da igreja de São Francisco de Assis, em Minas Gerais, foi idealizada por Antônio Francisco Lisboa. Quem foi esse? Foi o Aleijadinho. E apresenta uma rica composição em talhas, lembra? O que era talhas? Madeira esculpida. Observe também as torres arredondadas, características desse período, tá vendo? As torres arredondadas. Aqui, essa igreja aqui é São Francisco de Assis. Quem idealizou foi Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. A igreja, por conta de sua importância histórica e artística, foi tombada, olha lá, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Tá vendo? Então, essa igreja foi tombada, ela é um patrimônio histórico nacional. Olha que legal, né? Nós estamos falando sobre isso mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Então, nós falamos sobre o primeiro ciclo das influências barroco e rococó, né? O segundo ciclo e o terceiro ciclo. Vamos lá. Falando sobre as esculturas. No Brasil, a escultura barroca e o rococó adquiriram variação de técnicas, estilos e materiais que caracterizaram e eternizaram mundialmente esse período brasileiro. Olha isso. A produção ainda era voltada, em sua grande maioria, à arte sacra, né? À temática religiosa e à criação de pequenas esculturas de santos. No entanto, era incluída mais pessoas, né? Nas esculturas, eles incluíam mais pessoas, como jesuítas e indígenas, por exemplo.
Dessa maneira, as imagens das pessoas e dos santos não retratavam apenas rostos e cabeças de fisionomia branca, como, quer dizer o quê? Do homem branco, né? Como anteriormente, mais tipos genuinamente brasileiros, incluindo mestiços, negros, indígenas, reflexo da formação da cultura nacional. A nossa cultura é completamente miscigenada, né? Então, aqui nesse momento, não se faziam só esculturas do homem branco, ou seja, do homem europeu, assim como era de costume, mas retratando as nossas características do Brasil, que é completamente miscigenado. Em suas representações de escultura, existia mestiço, negro, indígena. Isso é muito lindo, né? Porque já mostra as características da nossa própria cultura, não é verdade? Vamos lá. Continuando aqui. Aqui, gente, nós estamos vendo aqui a obra, né? Os 12 Profetas, do Aleijadinho, do Antônio Francisco Lisboa, certo? Ele fez essa obra, Os 12 Profetas, é um conjunto de 12 esculturas em pedra-sabão, entre aproximadamente 1794 e 1804. Nelas é possível observar as características mestiças do período nos olhos amendoados, no formato dos rostos e no corpo. Tá? Essas esculturas, a escultura e a pintura, tiveram seu destaque com alguns representantes, né? Então, a escultura e a pintura, nesse momento, tiveram representantes muito importantes, como o próprio Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, o Manuel da Costa Ataíde, Mestre Valentim e José Joaquim da Rocha, certo? Aqui está falando, gente, sobre o Aleijadinho. Eu não gostaria de explicar sobre ele aqui nesse momento. Por quê? Porque eu gostaria que você se aprofundasse no estudo de pesquisa sobre esse que foi considerado um expoente do barroco no Brasil. Ok? Ele foi muito importante nesse período. Eu gostaria que você pesquisasse sobre a vida de Aleijadinho. Vale lembrar que na avaliação tem uma questão falando sobre ele. Mas eu não gostaria que nós ficássemos apenas nesse quadrado aqui, mas gostaria que você ampliasse seu conhecimento fazendo uma pesquisa sobre ele. Faça uma pesquisa no seu caderno de desenho sobre ele, ok? Que ele é um ícone para nós. Ele foi relevante nesse período para o nosso país. Você viu que a igreja que ele idealizou é tombada, é considerada patrimônio cultural histórico, ou seja, tem muita importância. Então, ele faz parte disso. Então, eu gostaria que você pesquisasse Vida e Obra de Aleijadinho. Ok? Vejam vídeos, pesquise no Google, ok? No YouTube. Façam essa pesquisa, porque na avaliação tem uma questão sobre ele. Um tanto quanto simples, mas eu gostaria que você, aluno de arte, fizesse aí uma pesquisa bem legal sobre esse expoente do barroco no Brasil. Certo, gente? A gente deu apenas uma pincelada do que seria o barroco e o rococó no Brasil. A gente viu que isso tudo aconteceu dentro de um contexto, no ciclo do ouro. A gente viu que isso tudo aconteceu, né, no Nordeste brasileiro. Ok? Basicamente, nós vimos aqui sobre Minas Gerais. Então, a gente viu que essas influências se deu em 3 ciclos, no primeiro, no segundo e no terceiro, com características diferentes. Tá? É uma pincelada, é algo que, se nós aprofundássemos e tivéssemos outras oportunidades de comentar sobre o assunto, nós assimilaríamos melhor. Tá? Mas lembrando que nós estamos numa aula remota, temos pouco tempo, né? São só 15 minutinhos de aula praticamente que nós temos para explicar. Então, às vezes, fica realmente muito superficial. Mas o conhecimento é a gente que faz, né? Se você entrar lá no teu Google, no teu computador, com a sua internet, você consegue rebuscar tudo isso que foi falado aqui, certo? Você pode ampliar ainda mais esse conhecimento que só foi passado assim, como sopro, né? De tão rápido que foi. Mas eu espero que, se Deus quiser, o ano que vem a gente consiga estar juntinho, com mais tempo, a fim de realizar também atividades que nos ajudem na assimilação, né? Porque são coisas muito importantes para nós, são coisas importantes porque falam sobre a nossa história, não é verdade?
Então, é muito importante para a gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Façam essa pesquisa sobre o aleijadinho e façam todas as atividades dessa unidade 3 para que a gente possa corrigir no chat, ok? Um beijo e até a próxima!